Eu sou adepta de todas as terapias existentes. Eu vou testando as tradicionais, energéticas. Eu sou terapeuta. Hoje em dia eu trabalho com o despertar da energia Kundalini, que nos auxilia nessa expansão e despertar da consciência, dependendo da fase que você esteja. E o último livro que eu li, que foi muito relevante, é esse aqui, ó, da Rhonda Byrne, O Maior Segredo. Essa autora, ela escreveu o primeiro livro dela em 2006, se não me engano, que é um livro muito conhecido por todos, O Segredo. Nesse livro, ela fala um pouquinho sobre lei da atração e ela relata os estudos que ela teve na época. Ela também é uma buscadora, assim como nós. E ela foi tomando nota sobre os estudos referentes à lei da atração. E ela foi descobrindo autores, mestres, gurus e foi trazendo esse tema, acho que é a primeira vez com tanta força para a mídia. Ela fez até alguns filmes, né? E eu lembro que em 2007 eu comprei esse livro, li, mas assim, eu achei assim superficial. Eu não entendia muito, né, daquele tema de metafísica, não estudava nada disso na época. Eu queria manifestar, eu queria cocriar a vida dos meus sonhos, a minha realidade material que estava aqui, eu queria trazer aqui para realidade física. Então eu li aquele livro, fiz algumas técnicas na época e ele ficou esquecido na minha vida. Eu fui estudar outras terapias, a vida seguiu e eu comecei estudando metafísica, esses assuntos de lei da atração novamente. Reli o livro, encontrei ele aqui em casa. E o legal é que eu fui ver a referência dos autores. São todos autores que eu estudo nos dias atuais. Porque eu acredito que mais do que manifestar um ou outro desejo, claro que a gente quer manifestar a casa dos nossos sonhos, dirigir o carro que a gente sempre sonhou, ter uma renda que se adeque com a realização desses sonhos e desejos, né? De uma vida próspera. Mas eu entendo que não é só isso. Porque hoje, depois desse tempo aí percorrido, eu realizei muitos dos meus sonhos financeiros e pessoais também, sabe? De família, de casar, de ter filho. Realizei muita coisa, sou muito grata ao universo por todas essas realizações. Eu vivo uma vida muito boa, melhor até do que a vida que eu sonhei pra mim quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, que a gente fica brincando de faz de conta, né? De imaginar como seria. Então eu não poderia nem imaginar que eu estaria aqui hoje vivendo a vida que eu vivo. Mas é claro que tem mais coisas que a gente deseja. Esses desejos são desejos da alma. E o meu desejo de alma hoje é viver harmonicamente, em paz, 24 horas no meu dia. E você deve estar pensando aí, talvez, como eu já pensei, não tem como. Não tem como. A vida é composta de momentos felizes. Não tem como viver feliz plenamente o tempo todo. Porque as situações vão acontecendo, né? Nossa, essa vida aqui é cheia de desafios, tem altos e baixos o tempo todo. A gente se relaciona com pessoas que são os nossos desafios e vem à tona memórias, emoções, ai, tanta coisa. Então, eu comecei a estudar esses mestres, gurus, e fui descobrindo um termo que pode ser a consciência expandida, que pode ser a verdade, a essência, a quintessência, a iluminação. Não importa o nome. O que importa é que é possível sim. É possível a gente viver e enxergar a vida de um outro ponto de vista. E esse ponto de vista é a consciência. Então a autora, ela ficou muito famosa, ganhou muito dinheiro com o primeiro livro dela. Ela provavelmente conseguiu realizar todos os desejos de manifestações financeiras e cocriações que ela tinha. Mas ela conta aqui que ela passou por um desafio pessoal na família dela, muito sério, e que ela se viu novamente num lugar de muita dor, de uma dor que a levava quase a uma depressão.
E mesmo ela entendendo todas as técnicas de lei da atração, porque a gente sabe que onde a gente foca, onde está a nossa intenção, é que ali começa a iniciar o processo de manifestação. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, porque muito tempo focando em determinada emoção é como se você falasse para o universo: traz mais disso. É isso aqui que eu tô focando, é isso aqui que eu quero para minha vida. E como a autora já tinha esse conhecimento de lei da atração, já sabia muito das leis universais, ela sabia que não podia ficar dando foco para aquela dor, para aquela depressão, apesar da dificuldade do momento que ela vivia. E ela reiniciou as buscas. Ela foi novamente atrás de mestres, gurus, pessoas que tinham esse mesmo questionamento, mas pessoas que já estavam vivendo plenamente paz, amor, alegria, harmonia, em tempos sem quebra. Essa iluminação acontece quando a gente consegue ficar a maior parte do tempo ou o resto da vida em estado de presença, em estado de amor. Então ela iniciou a busca dela. Ela encontrou uma grande mestra que é anônima aqui no livro, ela não quis revelar, e ela traz muitas das técnicas dessa mestra. E ela fez aí um compilado de técnicas, leituras e foi testando na vida dela. E o que deu certo para ela foi o seguinte: ela observava as emoções que sentia, negativas, mal-estar, tudo aquilo que ela sentia que fazia com que ela se desconectasse da fonte, do amor, da paz. Então, quando ela sentia essas emoções, no caso dela, da depressão, ela olhava para a emoção da depressão, mas ela conseguia olhar sem se identificar. Então, é como se você desse alguns passos para trás e observa a situação ali na tua frente. A situação pode ser uma emoção, pode ser um pensamento, pode ser algo que alguém te falou. Então, você dá esse distanciamento, olha para a emoção. Então, vamos usar o exemplo dela aqui da depressão. Olha para a depressão e não julga. Não tenta jogar fora e passar por ela da maneira mais rápida possível. Você apenas olha e traz para o coração. Acolhe. Eu gosto de usar um mantra que é o amor cura, o amor cura, o amor cura. Isso fui eu que adicionei ao processo dela. Mas o que ela fazia era isso. Ela olhava para a emoção ou pensamento, acolhia no coração. Ela fala que se imaginava como se estivesse dando um abraço, assim, de braços abertos, em uma pessoa que ela ama muito. Então ela abraçava essa emoção de uma maneira muito acolhedora e amorosa, mas não se identificando com ela. Então é como se você abraçasse alguém à distância. Você está abraçando aqui, mas você tem a consciência do que está acontecendo. E ela foi fazendo isso com as emoções negativas, com os sentimentos, e ela diz que essa técnica faz com que como se dissolvesse a emoção negativa. Porque o amor cura mesmo. A energia do amor é muito poderosa. Então, com esse olhar de amor, com esse acolhimento, essa energia vai dissolvendo. E se essa mesma emoção voltar a acontecer, você faz mais uma vez até ela ir perdendo força, até o momento que ela não vai mais aparecer. Porque geralmente essas emoções, elas nos incomodam tanto porque elas são um gatilho de algo muito mais profundo que a gente guarda. Nós fomos ensinados a não lidar com as nossas emoções, principalmente com as emoções que não são tão bonitas assim, né? Com medo, com a inveja. Tantas emoções que a gente coloca por debaixo do tapete. E ela fala que essas emoções aí que a gente coloca embaixo do tapete, elas vão criando força e potência. É como se você estivesse ali, sob pressão em uma panela de pressão. E todas as vezes que você encontra alguém que toca nessa ferida,
que traz à tona esse gatilho, você libera um pouquinho da válvula dessa panela de pressão, o ar sai um pouco. É quando a gente se estressa, dá um grito, rebate. Mas o conteúdo interno, ele tá ali potente, com muita pressão. E se a gente não olha para isso, ele vai ficando cada vez maior e vai tomando cada vez mais espaço no nosso campo. Com essa técnica, ela olha, é como se ela fosse liberando a válvula de pressão e abre a tampa da panela. Depois que a água para de ferver e aquele vapor vai todo embora. Toda aquela dor de tanto tempo, às vezes da infância, às vezes de quando você estava na barriguinha da mamãe. Aquele vapor, ele vai dissipando, pouco a pouco. Então eu fui lá fazer essa técnica, eu aproveitei as férias, agora de janeiro, a gente saiu de férias. E como eu estava lendo o livro, eu falei, já vou aplicar. E o que aconteceu? Vou falar a verdade aqui, tá? Vou falar a real. Fui aplicando, foi dando certo, porque logo na sequência que você faz essa técnica, dependendo da emoção, que tem emoções que levam um tempo maior para dissiparem, e tem emoções que são mais do dia a dia ali, que você consegue fazer um trabalho rápido. Então, depois que você consegue passar por esse acolhimento, esse amor, você sente um vislumbre de iluminação. Após cada liberação de emoção reprimida, você sente uma paz tão grande, uma harmonia tão grande, que é um vislumbre. E é muito prazeroso. Então eu comecei com pequenas emoções, né, que são mais fáceis, fui liberando pouco a pouco. Só que eu tava tão empolgada que eu comecei a fazer com tudo. Então imagina, férias de janeiro, eu tenho uma filha de 6 anos, faz umas birras, né, tem vários acontecimentos. Então assim, o mundo está acontecendo, você está fazendo a sua técnica mentalmente. Se você puder em algum momento, sei lá, ir para um quarto, ir para um banheiro que seja para fazer essa técnica melhor e observar as suas emoções, é mais fácil. Mas como eu não tinha esse privilégio, férias de janeiro, eu estava ali com a minha família, eu fazia no meio de tudo que estava acontecendo. E o que aconteceu, né? Eu acredito. No começo eu fui indo muito bem, eu olhava, né, enxergava, me via como consciência. Então eu olhava para essa emoção com um distanciamento e fazia a técnica. Mas com a rotina e o dia a dia ali acontecendo, às vezes eu trazia essa emoção à tona. Pode ser até assim, ó, minha filha fez uma birra, vamos dar um exemplo. E aí eu entrava no estresse, na raiva, naquela emoção. Tá bom, deixa eu olhar para isso. Só que eu não tinha tempo de ficar muito tempo observando como observadora. E eu acabava entrando na emoção. E é isso que não pode acontecer. Porque quando a gente entra na emoção e a gente esquece que é consciência, a gente tá colocando a nossa intenção ali. Então eu ficava dentro do olho do furacão. E achava que tava bem, que eu já tava sabendo fazer a técnica, que era assim mesmo, só que não. E eu fui fazendo isso com muitas emoções e eu fiquei sobrecarregada. O que aconteceu no final das férias? Eu tive um super de um torcicolo. Eu não conseguia mexer o meu pescoço. Então, apesar de eu estar num lugar de praia, para relaxar, para descontrair, eu acabei voltando pior. Mas hoje eu entendo o que aconteceu e retomei essa técnica aqui da Rhonda Byrne, mas com esse entendimento, e fica aqui um ponto de alerta para caso você queira também adotar essa técnica na tua vida. Então a gente vai aos poucos, não vamos pegando assim todas as emoções que aparecerem de uma vez só, que eu queria fazer um faxinão, sabe? Mas se você for aos poucos, com muita atenção e com muita consciência no processo, tenho certeza que vai dar muito certo. Porque ela fala que essa foi a técnica de iluminação dela. Existem muitas formas de se chegar a esse lugar. Eu tô buscando, eu tô usando uma técnica daqui, uma técnica dali, vou lendo, fazendo os meus testes, todas as terapias que eu gosto muito, eu me aplico a Kundalini, eu faço esse trabalho com pessoas, com clientes eu atendo, mas eu faço em mim. Vou limpando crenças, bloqueios.
E o meu objetivo de vida é esse, né? Eu compartilho aqui com pessoas que eu acredito que tenham esse mesmo objetivo. E eu trago o que dá certo pra mim, o que não dá tão certo assim. Mas não é porque não deu tão certo assim de primeira que a gente vai desistir, né? Então eu recomendo a leitura do livro, eu recomendo a prática dessa técnica, que é maravilhosa, que é a gente se perceber como consciência e ir limpando e acolhendo todas as emoções que nos fazem sair do centro. Vamos aos poucos, mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Me fala aqui embaixo que técnica que você usa, se você gostou dessa técnica, se você já leu esse livro, eu vou gostar muito de saber. E a gente se vê no próximo vídeo.